Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme, dirigente da Mocidade. Mais uma vez a gente está trazendo para vocês aqui algumas reflexões, né, das aulas da Mocidade. E a aula de hoje, ela vai falar sobre o caminho a Deus através da religião. Para isso a gente vai fazer algumas definições simples e rápidas sobre o que é religião e o que são religiões. Você sabe essa diferença? Você sabe qual é a diferença da religião para as religiões? Como foi criada a religião? Por que a religião foi criada? E antes da gente trazer essas reflexões, nós vamos fazer uma prece bem rapidinha para que a gente possa deixar o nosso contato maior com a espiritualidade, os nossos anjos da guarda e para que essa aula possa fluir bem melhor. Vamos lá? Nós vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, os nossos anjos da guarda. Vamos pedindo ao Mestre Jesus que ilumine os nossos caminhos, que ilumine a nossa aula de hoje, que nos dê condições para refletirmos mais um pouco sobre os conceitos, sobre os aprendizados do Mestre Jesus. Vamos agradecendo a Deus a vida e a essa oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Lembrando sempre que é importante, antes de vocês iniciarem, façam a prece de vocês em casa, no silêncio, né? Sempre que for iniciar, assistir o vídeo, a aula, lembrar de fazer uma prece, um agradecimento, para que a gente possa se envolver e conseguir se conectar com o momento. É muito importante, tá bom? E vamos lá para as nossas reflexões. Primeiro, religião, religiões. Qual é a diferença? Você sabe? Escreve aqui embaixo no comentário se você sabe quais são as diferenças entre religião e religiões. Um tempinho para você pensar aí. Depois, eu vou iniciar com uma leitura do livro Palavras de Emmanuel, no capítulo 36, Psicografia de Chico Xavier, onde ele define: a religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. E também vou trazer para vocês uma leitura rapidinha do livro Joana d'Arc Médium, de Leon Denis, onde ela também faz algumas menções à religião que eu achei super importantes aqui. Quer ver? Nas concepções religiosas de Joana d'Arc, prima a comunhão pelo pensamento e pelos atos com o mundo invisível, com o mundo divino. As potências superiores nada importam a forma do culto e o aparato religioso. Exigem tão somente dos homens elevação da alma e pureza de sentimentos. O que se pode conseguir em todas as religiões e mesmo fora e acima das religiões. É o que muito claramente sentimos, nós espíritas, que por entre zombarias e dificuldades sem conta, vamos pelo mundo a proclamar a verdade, tendo como único apoio a ajuda que nunca nos faltou das entidades do além. O que sobretudo caracteriza Joana é a confiança no êxito, confiança em suas vozes, confiança em Deus.
No momento da luta, nas horas indecisas da batalha, incute-a em todos os que a seu lado combatem. A fé que tem na vitória é tão grande que constitui um dos elementos essenciais do definitivo triunfo. Aqui Leon Denis ele faz, né, uma análise de como Joana d'Arc via a religião. Né? Para quem não conhece a história, Joana d'Arc ajudou a França a ganhar uma guerra através das vozes, das inspirações que ela recebia, né? Foi julgada, queimada na fogueira como bruxa, porque naquela época a Igreja Católica não aceitava que ela fosse médium, né? Então ela era vista como bruxa. Então, mas ela já era inspirada, né, pelo alto, pela espiritualidade, para tudo que ela precisava fazer. E ela definiu a religião como a sua conexão com Deus, direta, sem intermediários. E assim, né, essa é a diferença que a gente consegue definir entre religião e religiões. A religião é a nossa conexão direta com Deus. É a nossa conexão direta com o alto, com a espiritualidade, com tudo aquilo que a gente sente. E como que a gente se conecta? Né? Como que a gente faz essa conexão? Vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. E as religiões são as instituições criadas pelo homem, conforme foi definido, né, e foi dito por Emmanuel, né, na primeira leitura que nós fizemos. Nós somos seres falhos, não há religião perfeita, né? Não há religião que seja comandada pelo homem que seja perfeita. Então, as religiões, elas foram criadas pelo homem, né? A gente pode voltar um pouquinho lá no passado e a gente lembrar como que foi instituída a igreja, né? As primeiras noções de igreja, de religião, de reuniões, como elas foram criadas e depois como elas foram se transformando ao longo do tempo, né? Para a gente entender e saber como que elas eram hoje. Então, voltando para a época de Jesus, ainda quando Jesus não tinha sido crucificado, Jesus ele vem nos ensinar o amor, a caridade, ele vem nos ensinar o bem ao próximo, o bem a nós mesmos. Ele vem trazer para nós que nós somos deuses, que nós somos parte de Deus, filhos de Deus. E em nenhum momento Jesus disse, né, vai lá e constrói uma igreja, uma religião. Não. Ele simplesmente trouxe uma visão diferente daquilo que era religião. Né? O termo religião está ligado a religare, né? A se ligar com o alto, com o próximo, com... Enfim, tá aí direcionado, tá conectado, né? Com a espiritualidade, digamos assim. Para a gente ser mais básico possível. E Jesus veio nos ensinar isso. Como? Através da prece, através da caridade, através do amor ao próximo, através do perdão. Porque se a gente for levar em consideração como eram, né, como era, desculpa, a sociedade daquela época, é a mesma coisa da nossa sociedade de hoje, né? Não mudou muita coisa. Nós tínhamos lá os grandes mestres, os rabis, as pessoas importantes, os juízes, as pessoas que mandavam, os reis, os imperadores, enfim, as pessoas que ali conduziam toda a sociedade, se diziam, né, que mandavam e, né, desmandavam. Nós tínhamos ali a classe trabalhadora, né, a classe intermediária, enfim, estava todo mundo ali. E Jesus veio trazer que todo mundo era igual. Naquela época foi um absurdo. E talvez ainda no século XXI isso seja um dos maiores absurdos. Entender que todos somos iguais. Em momento algum Jesus fez distinção, né? Em momento algum Jesus disse que X coisas ou X atitude era errada. Jesus dizia, na maioria das vezes,
que se você não está no caminho de acordo com as leis de Deus, que estão previstas nos 10 mandamentos, e amar ao próximo como a ti mesmo, você está fora do caminho de Deus. Mas nunca Jesus puniu alguém, né? Muito pelo contrário. Ele acolhia as pessoas, ou os ditos pecadores, pelos senhores da lei, pelas pessoas, né? Hoje em dia nós somos julgados pela internet, então somos cancelados no Instagram, no Twitter, né? Em outras coisas, porque o julgamento do ser humano é muito maior, né? Parece que tem muito mais peso do que a palavra do mestre. E aí Jesus não veio nos ensinar o que é religião. Ele veio nos ensinar como a gente deveria conduzir a nossa vida perante ao próximo, né? E perante a nós mesmos. Em um determinado momento, né, os apóstolos de Jesus, os discípulos depois, logo após a crucificação, começaram a se organizar, né, para que a história de Jesus não morresse. E surgiram as primeiras reuniões, na verdade já existiam algumas, mas que a gente tem palpável, que a gente consegue estudar, começaram a se criar alguns encontros. E uma das primeiras igrejas, assim que a gente ouve falar, depois que foi o termo cristianismo foi criado, porque esse termo ele foi criado após a crucificação de Jesus. Ele não existia antes, né? Depois que esse termo foi criado, uma das primeiras constituições, né, de igreja ou criação de igreja foi a Casa do Caminho, que era uma casa onde abrigavam as pessoas, os escravos fugitivos, né, das guerras da época, os moradores de rua, os mendigos, os doentes, os leprosos. Ali se fazia curas espirituais, né, e pregava-se o evangelho de Jesus. E depois de um tempo, Paulo de Tarso, vulgo Saulo de Tarso, né, que tem várias histórias, tem as histórias contadas né, da conversão de Paulo, ele sai a pregar o evangelho aí por aquele mundo, né, que estava sendo formado naquele momento. E aí encontros são feitos em pequenos grupos, depois isso vai se instituindo em igreja, e aí a igreja vai crescendo, e aí o catolicismo ele vai se ampliando, enfim, é uma história que a gente vai levar, tem bastante coisa para a gente estudar se a gente for fazer o levantamento de toda a criação da igreja. Por fim, a gente começa a conhecer o que a gente entende o que é a igreja hoje, né? O que é religião hoje, que é um espaço físico para que a gente se encontre e comungue com o alto, com o mestre, por intermédio de uma outra pessoa ou de outras pessoas. Primeira coisa que eu quero deixar claro para todo mundo: não estamos criticando nenhuma religião, todas elas são válidas, desde que elas sejam feitas da verdade, da pureza, né, com amor e com dedicação, com carinho e de acordo com o que está nos ensinamentos de Jesus. A nossa visão de religião ou de religiões que é um pouco diferente, porque nós entendemos que para a gente se conectar com o alto, com Deus, com Jesus, com o nosso anjo da guarda, não há necessidade de um espaço físico, não há necessidade em si de ter uma religião. Basta querermos, já que somos filhos e temos uma centelha dentro de nós, que é uma parte de Deus. Basta nos concentrarmos, elevarmos os nossos pensamentos ao alto e fazermos uma prece ou um pensamento para que nós possamos nos conectar com Deus. Né? Isso é muito importante, ficar claro que nós não estamos julgando as outras religiões, muito pelo contrário, cada uma tem a sua importância no processo de evolução do ser humano. E é para isso que existem as religiões, para que possam traduzir
para que possam trazer para nós, leigos, né, digamos assim, os ensinamentos do Mestre e nos conduzir, né, para um caminho correto. O mais importante disso tudo é a gente entender que qual é a importância das religiões na nossa vida. O mais importante das religiões é a gente entender como ela nos conduz a buscar a Deus, né? Como ela nos mostra quem de fato é Deus. É muito importante a gente deixar claro que a gente vai focar bastante no Espiritismo, ou um pouco mais no Espiritismo, para entender que Deus, ele não é um ser intocável, intangível, imensurável, a ponto de que você precise de uma pessoa, ou de um terceiro, ou de um representante. Muito pelo contrário. Deus, ele está nas pequenas coisas do nosso dia a dia e nos momentos das nossas orações. Então, quando a gente quer se religar a Deus, quando a gente quer falar com Ele, é importante que nós tenhamos que Ele está dentro de nós e Ele é acessível a nós, né? Através das preces, através da meditação, através do, sei lá, do momento de contemplação da natureza. Cada um vai se ligar a Deus de uma forma que escolher melhor. Não é obrigatório você necessariamente ter uma religião. Porém, as religiões, elas vêm para nos mostrar o caminho, um modo mais fácil, né? Elas vêm nos ajudar a entender como fazer esse processo, com dicas, com, digamos assim, com receitas, com manuais e com escritos, experiências de outras pessoas que chegaram lá, né, a se encontrar com Deus em suas orações, em seus momentos. A religião, ela é importante para isso, né, para nos ensinar, para nos conduzir da melhor forma. Lembrando sempre da importância dos ensinamentos de Jesus. A cada ensinamento que Jesus nos dava, ele sempre focava no amor, na caridade. Nós vamos falar muito sobre isso, né? E que Jesus, ele em momento algum, ele criou uma religião. Em si, ele trouxe um modo de vida melhor para nós. E as religiões, elas foram criadas pelo homem. Imperfeitos como somos, então a gente foi dando aí o nosso olhar e fazendo os nossos julgamentos de acordo com aquilo que nós fomos entendendo, e as religiões foram sendo criadas, criando leis, regras, morais, para que a gente tivesse aí uma forma de normatização de como viver, né? Muitas delas radicais, né, excluindo algumas pessoas do convívio religioso, outras delas um pouco mais amplas, mais abertas, acolhendo algumas pessoas, né, e algumas classes para o seu convívio, mas em todas elas há sim o conceito e o dedinho do homem, né? É muito importante isso ficar claro para nós da juventude, porque nós, ao passo que vamos entendendo a religião, vamos fazendo as nossas interpretações, vamos trazendo os nossos olhares. E o mais importante de tudo isso é que nós não devemos colocar as nossas impressões. Nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus, e não os nossos ensinamentos ou aquilo que a gente acha que é certo, o que é errado. Para a gente ir para o final, né, da nossa conversa, do nosso pensamento, das nossas reflexões, a importância da religião, qual é? É nos mostrar o caminho para Deus, sem a influência do homem. Quando a gente começa a ser influenciado para o homem, a gente começa
se distanciar do caminho de Deus, do caminho do Mestre. Então, é super importante que a gente comece a olhar para o Espiritismo, o jovem comece a entender que a religião ela não é algo para te doutrinar e te fazer cego, né? Tampar os seus olhos e você não entender mais nada. Muito pelo contrário, o Espiritismo ele vem trazer para nós essa tríade aí de filosofia, ciência e religião, ou seja, pensamento, né? Fazer a gente pensar, fazer a gente estudar, comprovar e o mais importante, fazer a gente se ligar com o alto, né? Por que que isso é importante? Porque nós sabemos que o nosso processo ele é de evolução. Então, a cada reencarnação, nós vamos aprender um pouco mais sobre o modo ou a forma de se religar com Deus, para que a gente possa ir melhorando dia após dia, ou né, reencarnação após reencarnação. E ao passo que a gente vai melhorando, a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus. A gente vai depurando aquilo que a gente aprendeu de errado, aquilo que a gente aprendeu de, como a gente diria, de imoral ou pecado, e a gente vai aprendendo coisas novas sobre o amor, a caridade, o respeito ao próximo, e vai seguindo e vai se aproximando mais de Deus. Essa é a importância da religião ou das religiões. Então, para a gente fechar esse conceito de religião, para ficar bem claro que a religião, primeiro, não foi instituída por Jesus. Religião é um termo que nos ensina e que nos leva a se religar, né, com o alto, com Deus, da forma que a gente quiser. Se a gente quiser se religar com Deus através da música, tá tudo bem. Se nós quisermos nos religar com Deus através do esporte, tá tudo bem. Se a gente quiser se religar com Deus através de uma meditação contemplativa na natureza, olhando uma queda de uma cachoeira, tá perfeito. Se eu quero me religar com Deus através de uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida ou de Francisco de Assis, tá tudo bem. Não importa o meio, o método, a forma como nós vamos nos religar com Deus. Porque o que vai valer a pena no final é o nosso sentimento. Se ele foi sincero, verdadeiro, se nós aprendemos de verdade os ensinamentos de Jesus, se nós não fizemos distinção das pessoas ao nosso redor, se nós fizemos a caridade, se nós levamos amor ao próximo, se nós amamos o outro de verdade, não vai importar o material, como que nós fizemos. É claro que há necessidade sempre da gente ser conduzido, ou precisa, às vezes, muitas vezes, seguir uma religião, uma doutrina, um ensinamento, para que nos ajude a refletir, para que nos dê força para melhorar, para que nós sejamos amparados por aqueles colegas que compartilham do nosso pensamento, do mesmo pensamento, mas o processo religioso ou o processo de se religar a Deus é individual. E a gente só faz isso através das nossas atitudes, das nossas melhorias. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado um pouco mais claro essa definição de religião e religiões. É lógico que a gente não levou tudo ao pé da letra e não se aprofundou muito no assunto, porque a gente tem um tempo curto, mas é um assunto longo que a gente pode discutir no nosso grupo depois, a gente pode conversar depois pessoalmente sobre isso. Mas é muito importante que a gente não se esqueça que a nossa base, né, para viver e para evoluir vai ser sempre a nossa conexão com o alto, através dos nossos sentimentos e da nossa melhoria individual, pelos ensinamentos do Mestre Jesus, tá bom? Até a próxima, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser continuar conversando sobre, é só aparecer lá no nosso grupo para a gente poder continuar conversando. Até a próxima.